conhecer mais e mais informações acerca dos cursos que a Escola Vento e Fogo dispõe para você. Deus te abençoe. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Preciosa, hoje, como sempre, muito especial, porque eu convidei alguém muito especial na minha vida, minha mãe espiritual, para estar conosco. Muitos de vocês já ouviram aqui nós testemunharmos acerca dessa vida preciosa, a nossa querida Fátima Dantas, ela que é formada em assistência social e também é educadora cristã. E sabe qual é o tema que Deus colocou no coração dela para nós, para hoje? Acerca de nós cultivarmos uma vida de oração. E eu quero desde já te convidar para estar conosco numa manhã edificante. Com certeza você será muito alimentado com ensinos e palavra de Deus aqui mais uma vez. Eu quero já dar aqui um bom dia. Bom dia, Márcia. Glória a Deus. Vamos bater esse papo aqui com a Fátima Dantas, amados, porque é muito necessário nós ensinarmos acerca de oração, né? Isso. Eu já quero começar, Márcia, agradecendo a você pelo convite e agradecendo àqueles que nos ouvem, né, que estão nos acompanhando, pela companhia. É muito bom estar aqui, vir ver você, rever, porque você sabe todo o carinho que eu tenho por você. Ai, que lindo, gente. E vocês vão estar conosco num bate-papo muito especial aqui, descontraído e muito sério ao mesmo tempo. Porque falar de vida de oração é muito importante. Fica conosco e desde já eu convido aqui a nossa Fátima Dantas, para orar, apresentar a Deus este momento, apresentar também a Deus a sua vida. Se aquieta nesta manhã e se dedica aí um tempo precioso, nesta manhã preciosa, para estar conosco e com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Já que vamos debater um tema tão especial, tão pertinente, tão necessário, não tem como começar a falar sobre oração sem orar, porque falar é muito bom, mas orar é melhor ainda. Então vamos orar? Eu quero convidar você que está em casa a fechar o seu olho. Talvez você, mulher, não sei quem está nos assistindo, mas você que está aí, não sei se está fazendo almoço, não sei se está trabalhando fora de casa, não sei se está cuidando do filho, mas fica um pouquinho aí, aquietada, para falar com Deus, com a gente, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças nesse dia. Agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de viver mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É um dia oportuno para falar do Senhor, para agradecer ao Senhor por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus, porque o Senhor tem aberto essa porta, ó Deus, de transmissão, essa ferramenta, Senhor, para levar o teu evangelho às casas, às famílias, aos lares. Ó Deus, muito obrigado, porque nós entendemos que tudo o que nos acontece é permissão do Senhor. E estarmos aqui, e cada pessoa em sua casa está nos acompanhando, é prova do cuidado do Senhor e do amor do Senhor para com as nossas vidas. Por isso nós te damos graças, nós te louvamos. Em nome de Jesus, fica conosco. Que seja uma manhã de muito aprendizado e comunhão com o Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, amados. Eu creio que muitas pessoas serão despertadas através desse bate-papo para terem uma vida de oração constante e persistente, né, no caminho do Senhor. Te convido a sentar para a gente ter esse momento tão especial. A Fatinha falou sobre esse cultivar uma vida de oração que é tão importante. Ela que me ensinou tanto no início da minha caminhada com Jesus. E através dos ensinos, Fatinha, eu pude realmente ter uma vida sólida nessa rocha que é o Senhor. Então, eu digo para vocês aí que estão em casa, aprendam como é necessário a gente crescer no conhecimento e na graça.
E realmente sem conhecimento a gente perece, porque eu fui muito, muito bem discipulada. Eu tive uma estrutura muito boa através dos meus pastores. No caso, a Fátima foi ali a minha mãe espiritual que cuidou de mim. O pastor Vicente também foi o meu pastor que me treinou ali aos pés de Jesus para depender do Senhor e amar a sua palavra e ter uma vida de oração. Né, Fatinha? Fala pra gente aqui primeiro sobre esse tema, cultivar uma vida de oração. E o que é esse cultivar? Sim. Esse tema, Márcia, o próprio Deus, ele produziu no meu coração esse tema, porque eu fiquei pensando, né, quando eu fui convidada, Jesus, o que é que eu posso compartilhar com as pessoas que vão estar nos ouvindo, nos vendo, se não algo vivenciado por mim? A gente sabe que teorias, elas são essenciais, mas a prática e a vivência é, de fato, isso que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida daquelas pessoas com quem nós convivemos. Então, o Senhor me trouxe esse tema, né? Cultivando uma vida de oração. Por que cultivar? O que é cultivar? Cultivar é algo que traz à nossa memória a questão do cuidado, do regar. Se a gente pensar numa planta, numa florzinha, o que é que acontece com essa planta, com uma florzinha que você talvez tenha lá no seu jardim? Se você não cuidar, se você não cultivar, se você não regar, o que é que vai acontecer? Ela vai morrer. Mas se você regar, colocando água, né? Tem pessoas que têm plantas, Márcia, eu acho tão legal, conversam com as plantas, regam. Eu conheço uma pessoa que é assim. Isso. Então, conversa, rega, cuida, cultiva. Então, essa é a ideia do cultivar. Cultivar uma vida de oração ao Senhor. Você falando sobre esse cultivar, me veio à memória algo que Deus me ensinou certa vez. Algumas coisas na minha vida que eu deixei de dar manutenção, sabe, Fatinha? Aí Deus me deu uma frase. Deus falou assim pra mim, quando as pessoas não aprendem a dar manutenção, quando elas vão se dar conta, elas já perderam. Então, eu vejo que essa questão da oração, esse cultivo também, essa manutenção de comunhão com Deus, né? E eu quero te perguntar também aqui, muitas pessoas me fazem essa pergunta, o que é oração? Sim. Se nós vamos trazer uma temática, né, para discorrer, para conversar, nós precisamos de algumas ferramentas, ou seja, algumas perguntas que norteiem, né, o nosso tema. Então, o que é oração? De forma simples, Márcia, que uma criança pode entender, a oração é falar com Deus. Todo mundo sabe disso. Mas eu quero pensar um pouquinho além e pensar que oração é mostrar a nossa total dependência de Deus. Quando eu entendo que quem eu sou, quando eu entendo que eu dependo de Deus para tudo, eu vou cultivar muito mais a minha vida de oração. E eu trouxe algo para a gente pensar, né, sobre disciplinas espirituais. E aí, o que é oração? Por que que eu devo orar? Em João, capítulo 17, no versículo 1, que eu acredito que esteja aparecendo aí para vocês, o texto, né? É o próprio Jesus, ali é a oração sacerdotal. É o próprio Jesus orando. E diz assim o texto bíblico: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, Márcia, Jesus orava. Jesus cultivava uma vida de oração. Em várias passagens bíblicas, na palavra de Deus, nós vamos ver Jesus se retirando para orar sozinho, Jesus orando com os discípulos. E aqui nessa oração sacerdotal, Jesus estava rogando ao Pai, se colocando diante de Deus, porque ele iria passar pelo momento mais difícil da vida dele. Então, por que eu devo orar? O que é oração? A oração é falar com Deus e mostrar a nossa total dependência a Deus, porque Jesus orava e a exemplo de Jesus, eu também preciso orar. Ele é o nosso maior exemplo, né, Fatinha? Meu Isso. Deus. E como nós devemos orar? Tantas pessoas se fazem essa pergunta. Fatinha, isso é algo que as pessoas perguntam muito para mim. Olha, como é que eu devo orar?
principalmente os novos convertidos, né? Fala pra gente, assim, sobre essa liberdade dessa comunicação com Deus na oração. Pronto, Márcia. Como ou por que eu devo orar, né? Porque a gente pensa assim, se orar é falar com Deus, eu vou fazer isso qualquer hora, qualquer momento. É verdade, você pode fazer isso. Esse acesso, né? Isso, esse acesso livre nós temos realmente. Mas nós devemos orar porque é um mandamento do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Então, por que eu devo orar? Porque é um mandamento, ali não é uma opção. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Tessalonicenses, ele não está dando uma opção, ele está dizendo, orem sem cessar. Orem continuamente, orem repetidamente, sejam constantes na oração. Então, orar não é uma opção para o cristão, né? Eu preciso entender que a oração ela é um mandamento do Senhor para a minha vida e para a nossa vida. Como isso tudo é importante, olha, gente. E aí muitas pessoas perguntam assim, quando e como? Como nós devemos fazer essa oração. Fatinha, eu lembro que uma vez você falou assim para mim, eu passei por um momento muito difícil já no início da minha conversão, né? Um momento de muita dor. E eu lembro que no período você perguntou para mim, você já orou por aqueles que se consideram seus inimigos? Eu disse, ai Jesus, essa oração eu não fiz ainda não. Mas também é um mandamento do Senhor para nós, é nós orarmos e abençoarmos os nossos inimigos, ou os que se consideram. E aquilo foi uma lição muito grande para mim, porque para mim foi assim, sabe, um confronto se você realmente está obedecendo a palavra de Deus ou não. E outra coisa que você me falou também sobre oração naquela época, isso faz mais de 10 anos, eu era um bebezinho na fé, no meu primeiro ano de fé no Senhor Jesus, passando por momentos terríveis e sendo muito provada, né? O coração da gente é muito provado nos tempos de deserto da nossa vida. E eu lembro também que você falou assim, Márcia, você está orando? Você está dizendo a Deus a sua dor? Você está sendo sincera com o Senhor? E assim, Fatinha, o que eu fazia na época? Eu não conseguia, na época, eu digo eu, particularmente, cada um tem um jeitinho, né, com o Senhor. Isso. Gente, eu não tinha força na época para me ajoelhar e orar. Eu não tinha força física, estrutura. E nem tinha palavras para dizer para Deus. Era uma dor muito grande. E interessante porque Deus sempre usou os louvores para mim. Outro dia a gente aqui no programa até conversou um pouquinho sobre isso. E até eu te respondi assim, Fatinha, parar e conversar com Deus eu não estou conseguindo. Claro, no coração a gente sempre está ali, né, em pensamentos também com o Senhor. Mas eu usava o louvor. Eu passava as noites, madrugadas cantando. E aquela canção era uma oração muito sincera que eu dizia para o Senhor. Na canção da Fernanda Bruna, a gente cantou aqui outro dia com Kelinha. Foi a canção também da cura que ela recebeu de Deus, né? A canção da Fernanda Brum que falava, a vida me pregou mais uma peça, por essa não pude esperar. E aquela palavra, toda a letra daquela música era minha oração ao Senhor. Não repetidamente, mas era algo que era uma liberação mesmo, sincera. Então eu creio que também é válido. Mas interessante porque havia um tempo reservado para estar com Deus. Mesmo assim, não conseguindo orar. E olha, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo talvez estão passando por isso. Diz, Márcia, eu estou sem forças, né? Mas que o Senhor te dê força, vigor. E você tem essa liberdade de você chegar ao Pai, né? E aí eu deixei aqui para nós, né? Como e onde nós podemos orar? Isso. Márcia, essa pergunta, antes dela a gente precisa fazer uma outra pergunta que é a quem eu devo a quem eu devo orar? Nossa. Por quê? Gente, para que seja cultivada uma vida de oração, eu preciso saber a quem que eu estou orando. Eu preciso conhecer a quem eu estou levando a minha oração, né? E a quem que eu devo orar? Ao Deus Trino, ou seja, ao Pai, com o auxílio do Espírito Santo, por intermédio de Jesus. Em Romanos, que eu vou até ler aqui, Romanos 8, 26 e 27, diz assim, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus,
é que o Espírito intercede por nós. Ou seja, Márcia, você falou que teve um momento da sua vida que você não conseguia orar, ou seja, expressar palavras. E isso é verdade, realmente. Tem momentos da nossa vida que nós não temos forças para caminhar, para ajoelhar ou para ficar em pé, mas uma certeza nós podemos ter. Nós devemos orar a Deus, tendo a certeza de que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai interceder por nós junto a Deus, em nome de Jesus. E aí a gente tem a certeza de que quando faltar palavras, seja o louvor, seja o choro, gente do céu, talvez você que esteja em casa, já passou por momentos assim, que você não consegue nem orar, só consegue chorar. Eu quero dizer para você que Jesus entende o seu choro. Você deve orar quando você estiver com momentos difíceis, em momentos difíceis, porque Jesus entende o seu choro, o seu gemido. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem até nós e leva para Deus as nossas orações, mesmo que sem palavras. Eu acho interessante, Márcia, porque nós temos expressões, o nosso corpo fala. Mesmo quando nos falta a voz, ou seja, quando a gente não consegue falar, mas o nosso corpo fala, né? O nosso choro é uma fala para Deus. Talvez a pessoa que está com você não entende, né? A pessoa lhe ama, convive com você, mas não entende porque você está triste, não entende porque você está desse jeito. Tem coisa que só a gente se entende, né, Márcia? Mulher, a TPM da vida, só quem é que entende a gente, Verdade. né? Uma outra mulher. Mas eu quero dizer para você que Deus lhe entende, né? Ore, mesmo sem força, e tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, né? Ele vai levar para Deus as suas orações, as suas súplicas, aquilo que está lhe afligindo. Então, não devemos ter dúvida de que há quem orar. Orar a Deus, porque Ele nos entende. Verdade, muito importante. A palavra diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E é muito importante a gente lembrar isso, que o Senhor nos entende. Fátima, eu fico ouvindo isso, eu fico lembrando. Eu tinha, desde o início da minha conversão, sempre o hábito desse encontro com Deus, de antes de dormir me ajoelhar e ficar ali muito tempo mesmo, maravilhoso, um tempo de oração maravilhoso, ao pé da minha cama. E no tempo em que eu não conseguia ficar de joelho, porque o corpo não suportava de tanto peso, a gente tem momentos que a gente dor, sente né? Muitas muito vezes difícil. dói. Eu já vi muitas mulheres testemunharem a mesma coisa. E eu lembro que eu, na minha inexperiência na fé e ainda começando a conhecer a palavra, eu me deitava na cama e eu perguntava assim para Deus: Senhor, nem consegui me ajoelhar para orar, mas nem sei se o Senhor está recebendo aqui a minha oração deitada. Olha, que religiosidade. E eu lembro que no período eu fui visitar uma irmã, e ela, ao abrir a porta, uma irmã missionária, pregadora, ela não conhecia nada da minha vida, e ela abriu a porta e ela disse assim: Ei, você, menina, Deus está dizendo que você não consegue nem se ajoelhar para orar, mas ele diz, ele interpreta você todinha por dentro, ele sabe o que você está passando, e ele recebeu a sua oração. E foi mudando a minha visão. Claro que a gente tem que reservar o tempo, mas eu estou falando assim daquele momento crítico, né, Fatinha? E que muitas pessoas se sentem até condenadas por não conseguindo se ajoelhar. Gente, eu lembrei aqui da passagem, quando Fatinha falava sobre a questão do Senhor nos fortalecer para orar, né? E realmente Ele nos fortalece. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani, Ele estava em profunda agonia, né? Estava angustiado. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor o tocou e o consolou, e ele passou a orar ainda mais incessantemente. Então ele foi fortalecido na oração naquele momento que era tão necessário. Então, assim, gente, é um momento de oração ali que é um exemplo para nós de como Deus vem nos fortalecer. E sabe o que aconteceu depois que aquela missionária me deu aquela palavra? Eu fui fortalecida para orar mais e tive forças físicas para ficar onde eu sempre costumava ficar. Então, é muito necessário a gente aprender na palavra que o Senhor nos fortalece. E às vezes Ele usa de situações para nos trazer a esse lugar de persistência, esse lugar de contato profundo com o Senhor, de não se deixar desvanecer em oração. Isso. Márcia,
se a gente entende que o que é oração, a quem nós devemos orar, existem algumas perguntas que também devem ser feitas a nós mesmas, porque nós precisamos entender para poder viver. Não é assim? É, como é que a gente deve orar? Isso é uma pergunta que eu me fazia. Eu sou convertida a Jesus, esqueci os anos já. Mais de 25, Quando eu 26, te 27, conheci, 28. quando eu te conheci, você tinha uns 10 anos já de vida com Isso, Deus. Eu era um bebezinho, você já tinha muita experiência já. isso. Então, há 28, quase 29 anos atrás, eu com 15 anos de idade, gente, entreguei minha idade. Não pode um negócio desse. Não Eu parece, gente. com 15 anos de idade, Márcia. Ela tá mais bonita do que há 10 anos atrás, gente. Jesus faz essas coisas. Eu venho de uma família, Márcia. Eu não conheci meu pai. Meu pai, ele faleceu. Eu tinha 3 anos de idade. Então, eu não tenho lembrança de um pai terreno. E minha mãe ficou comigo e mais 13 filhos pequenos. E aí, minha mãe ficou uma do lar, né, uma dona de casa, para cuidar de todos os filhos. E aí eu tenho uma irmã mais velha que... Por que eu vou falar isso? Vocês vão já entender por que eu estou falando isso, né? O Senhor me trouxe à memória isso agora. Eu tenho uma irmã mais velha que que casou, e aí ela foi ajudar a minha mãe, trazendo alguns de nós para cuidar, porque minha mãe ficou com muito filho para cuidar sozinha, né? E aí eu vim morar com essa minha irmã. Só que antes de vir, eu nem conhecia Jesus ainda. Minha mãe, eu nasci num lar, né, num lar católico, e minha mãe nos levava para a missa. No entanto, eu não entendia nada, né? Com 9 anos de idade, eu lembro que um dia eu estava lá na minha cidade, onde eu morava. Eu não morava aqui, morava em outra cidade. E eu lembro que eu sem saber o que era orar ou como eu deveria orar, mas eu tive uma conversa com alguém que eu também não conhecia. Mas naquele momento eu disse assim: Deus, dizem que o Senhor existe. Então, se o Senhor existe, eu vou fazer ao Senhor 3 pedidos. Se eles se concretizarem, eu vou entender que o Senhor existe. E o primeiro pedido era: eu quero sair dessa cidade que eu moro. O segundo pedido foi: eu quero futuramente, um dia, me casar com alguém que não tenha nenhum vício. E o terceiro pedido foi: eu quero aprender a falar. Ô, glória. Porque quem me conhece há muitos anos, você já me pegou num processo de milagre que Deus fez na minha vida. Verdade. Mas, gente, eu não conseguia desenvolver um diálogo com ninguém. Eu era hiper, super, ultra tímida. Existia dentro de mim uma timidez tão grande que eu não conseguia desenvolver um diálogo com ninguém. E, Márcia, eu fiz essa oração e o tempo passou, né? Eu disse, sabia nem que eu estava orando ou como orar, mas o tempo passou e uns meses depois a minha irmã foi visitar a minha mãe e disse assim: mamãe, se Fatinha quiser ir morar comigo, a senhora deixa? Aí ela disse: deixo. E ela me fez a pergunta: Márcia, na mesma hora eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Eu disse: Jesus, o Senhor existe. E aí eu vim morar nessa outra cidade, né? Aqui bem pertinho, Governador de Serra Rosado. Eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos. Vim morar nessa cidade. E quando eu vim morar nessa cidade, no dia que eu completei 15 anos de idade, Márcia, no dia que eu completei 15 anos, a segunda resposta da oração que eu tinha feito, né? Porque a primeira foi sair daquela cidade que eu morava. A segunda foi conhecer alguém que não tivesse nenhum vício e casar com essa pessoa, porque eu tinha em mente, gente, que muito claro no meu coração, mesmo sem ser cristã, eu já sabia que namoro já era um futuro relacionamento sério, né? Porque a gente sabe que o cristão, ele tem que namorar com compromisso. Eu já tinha isso por ensinamentos da minha mãe e da minha irmã. Então, uma pessoa ligou para mim, Márcia, no dia que eu completei 15 anos de idade, porque na minha época, gente, só se namorava depois dos 15. Você é dessa época, Márcia? Também. Verdade. Você que nos assiste, eu acho que também, não sei, né? Não sei sua idade, mas eu acho que você também era dessa época. E os pais determinavam, olha, só depois dos 18.
18. Papai era assim. É, eu fui depois dos 15. E então, essa pessoa ligou para mim, e ele sabia disso, né, essa pessoa. E ele perguntou se eu gostaria de ter uma conversa com ele, e me convidou, e a gente conversou, e naquele dia ele me pediu em namoro, com 15 anos de idade. E essa pessoa, ele é extremamente temente a Deus. Essa pessoa ele é extremamente temente a Deus. E ele me fez uma proposta, porque eu não era cristã ainda. Primeiro, ele não me pediu para namorar, ele me fez a primeira proposta, foi assim: nós podemos orar e eu posso fazer um discipulado com você? No caso, ele não, o pastor e a esposa do pastor dele iriam fazer comigo esse discipulado. Gente, de início eu já pensei assim: nossa, esse menino nem me pediu em namoro e quer que eu estude a Bíblia. Ele organizou o seu discipulado. Como assim, gente? Proposta. Isso. Eu nunca vi uma história como essa, Fátima. Eu fiz o discipulado, Márcia, todinho, né? Aquele casal, que era o pastor Jailson e sua esposa Clê, eles fizeram um discipulado comigo, e no final do discipulado, a gente estudando a Bíblia, eu lembro que numa escola bíblica, ele pregando sobre João 3,16, ele pregou, e depois ele fez um apelo, né? Era numa escola bíblica, gente, viu? Ele perguntou quem queria receber o amor de Jesus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. E eu era alguém muito carente de amor, porque eu não entendia por que eu não tinha tido pai terreno, né? E naquele dia, eu fui inundada por um amor tão grande, gente, tão extraordinário, como o próprio versículo diz, que Deus amou de uma tal maneira. É inexplicável esse amor de Deus. E eu fui inundada, eu fui enxertada por esse amor, e os meus olhos foram abertos. E naquele dia, eu entreguei a minha vida a Jesus e reconheci Ele como sendo meu Senhor e meu Salvador. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a namorar com essa pessoa. Que você tinha pedido a Deus. Que eu tinha pedido a Deus, que era um homem temente a Deus, né? Mas Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso. Deus deu além, gente. Deus faz. No desenrolar da nossa conversa, eu vou contar mais sobre isso. Mas vamos lá. Por que eu devo orar? Né? Ou como eu devo orar? Eu devo orar, Márcia, humildemente, reconhecendo quem eu sou, pecadora. Eu devo orar com reverência. A exemplo, aí eu quero ler um texto agora, que está lá em Lucas 18, do versículo 9 ao 14, né, que é a parábola do fariseu e do publicano. Eu acredito que está aí para vocês acompanharem comigo. E o texto que eu estou falando, Márcia, diz assim: e disse também esta parábola, isso é Jesus falando, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse texto bíblico se encontra em Lucas 18, ao 14. E aí, como é que eu devo orar, segundo esse texto bíblico? Reconhecendo quem eu sou. Humildade, né, diante de Deus. Né? O fariseu, Márcia, a gente não pode, olhando para o texto, a gente vê que ele nem fez uma oração, mas ele fez um discurso. Uhum. E ele começou a relatar quem ele era, que ele era uma pessoa justa,
que ele era uma pessoa que dava o dízimo, que ele era uma pessoa que jejuava, ele não exerceu a misericórdia, ele não exerceu a humildade. E o publicano, quando ele se aproxima do Senhor, quando ele se aproxima de Deus, a Bíblia vai dizer que ele distante, ele falava com Deus, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, uma pessoa pode ser soberba até enquanto está orando. Isso. Meu Deus, como é grave isso. E, A pessoa está orando e está achando que está tudo bem, mas ela pode até estar sendo soberba, se achando mais santo do que os outros, isso, porque está orando e não é como os demais. isso. Gente, como é, olha só o risco. Não é só porque você está orando muito que quer dizer que você está muito bem diante de Deus. É um ensino que o próprio Jesus nos trouxe acerca da humildade, do reconhecimento de quem nós somos, de onde ele nos tirou. E sabe o que eu lembrei agora, Fatinha, você fazendo essa leitura? Sim. O momento em que Deus faz promessas para Davi, e Davi fala assim: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor derrame todas essas bênçãos sobre a minha vida? Isso. Ele Humildade. reconhece, sim, quando Deus chega ali e fala: olha, eu vou fazer isso e sua família. E Davi faz uma oração, gente, a oração assim, de reconhecimento de que o Senhor estava fazendo tudo aquilo pela graça e misericórdia de Deus, porque ele não se sentia digno, né, de receber. Ele estava agradecendo e não dizendo: eu estou recebendo porque eu sou o cara. Isso, Márcia, é algo que nós devemos ter muito cuidado ao orar. Se orar é falar com Deus, nós precisamos entender que existem formas de orar. Deus ouve toda a oração? Deus ouve toda a oração, é bem verdade. Mas Deus responde toda a oração? Também. Deus responde toda a oração. Mas Deus responde toda a oração com sim? Não. É verdade. Deus tem... Ele é soberano. Ele tanto pode nos responder com um sim, tá aqui minha filha, meu filho, a bênção, como Deus pode responder com um não. Deus pode nos dizer não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus também pode nos responder com um espere. Sim. Ainda não chegou a sua vez, né? Existe um... Eclesiastes vai falar, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, vai falar que existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então, aqui na terra, Márcia, tem um tempo para você. É verdade. Tem um tempo para mim. Tem um tempo para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Talvez você tenha pensado assim: isso é conversa, eu estou orando há tanto tempo e ainda não aconteceu. Creia, existe um tempo de Deus para a sua vida. Existe um tempo de Deus para o seu coração. Existe um tempo de Deus para todos nós. E o tempo do Senhor, Ele é o melhor que nós temos que esperar. Então espere. Se o Senhor ainda não te disse um sim, se Ele ainda não lhe disse um não, se Ele está dizendo para você espere, eu quero incentivar você nessa manhã a esperar com paciência no Senhor, a esperar feliz, a esperar fazendo a obra dEle. Né? Talvez você esteja pensando assim: mas está demorando muito, eu vou parar com essa história. Esse negócio não dá certo de ser crente, de orar, de ser cristão. Eu quero incentivar nessa manhã, da parte do Senhor para a sua vida e para a minha também. Porque ao mesmo momento que eu incentivo você, o Senhor está me incentivando. Espera, pois, no Senhor teu Deus. Espera o tempo de Deus. Porque vai acontecer no tempo dele. E quando for o tempo dele, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, quando é o tempo do Senhor, não existe nada que impeça o agir do Senhor na nossa vida. Então espere com paciência, espere fazendo a obra, espere feliz, espere motivada, espere sabendo que no tempo certo o meu, o seu, o nosso milagre vai acontecer. Amém? Você falando todas essas palavras, passa um filme na minha cabeça. Todas as vezes que eu fiz tantas orações, pedidozinhos de detalhes que a gente precisa para a obra de Deus, ou de pessoas para estar conosco, de um suporte que o Senhor venha trazer para nós na obra. Tinha coisas que eu pedia a Deus há 10 anos atrás, ou há 8 anos, há 5 anos. O Senhor começou a me dar do ano passado para cá. E eu entendi que o Senhor tinha preparado um tempo
para aqueles detalhezinhos que eu pedia, que eu sonhava e que era tudo impossível. Para muita gente era tão fácil aquilo, mas para mim era tudo tão travado. E eu pedia, e eu fiquei, Senhor, será que o Senhor não quer me dar? Mas no coração vinha essa palavra: espera, porque há um tempo perfeito para isso. Tem coisas que você vai pedir a Deus que Ele primeiro vai tratar o teu coração, te aperfeiçoar, não é, Fatinha? É processo, né? Márcia, o tempo de espera, que para nós às vezes é eterno, Uhum. não tem fim, no tempo da espera que Deus vai produzir em nós o caráter dele. É no tempo da espera que Deus vai aperfeiçoar o nosso caráter. Porque, Márcia, nós não somos bons. A Bíblia vai dizer que nós nascemos em pecado, nós temos uma herança. Então, em nós não existe nada de bom, a não ser Jesus. Então, Jesus em nós, trabalhando em nós e nos ajudando, nos moldando, segundo a palavra dele, segundo as práticas que ele nos ensina, que é cultivar a vida de oração, cultivar a leitura da palavra de Deus diariamente. Né? Porque eu estou falando aqui sobre uma disciplina espiritual que é a oração. Depois, em outro tempo, eu posso voltar para falar sobre a disciplina espiritual da leitura bíblica. Então, são disciplinas que nós devemos manter todos os dias na nossa vida para termos um crescimento espiritual. Crescimento. E foi muito importante também você dizer que Deus pode dar um não para nós. E aí você vai ter que acreditar e confiar que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu lembrei do não que Deus me deu. E eu ficava, eu quero. E Deus dizia, não. Quando eu estava nesse período congregando com Fatinha ali, e o pastor Vicente, esposo de Fatinha, era o meu pastor, eu fui lá, abriu vagas para ir para Goiás. Você lembra disso? O seminário teológico Sim. da Igreja Cristã Evangélica era em Goiás. Aí eu disse, perfeito. Deus traçou um plano perfeito. Eu vou voltar para minha terra, eu sou goiana, Deus vai me levar de volta. Eu vou morar lá no seminário. Quando sair de lá eu vou pregar, vou ganhar almas para Jesus. E eu fui para o pastor Vicente, eu falei, pastor Vicente, eu quero me inscrever para ir para Goiás. Eu estava solteira e não tinha muitas responsabilidades. Eu fiquei, olha, dá certo, eu peço minha família e meu pai para me abençoar e vou. Para mim era um plano muito perfeito. Fui lá para o pastor Vicente, eu falei, eu quero me inscrever. Aí ele disse, você já orou? Eu disse, não. Eu não acreditei que ele me perguntou se eu tinha orado para fazer algo que era tão bom. Olha, às vezes a gente pensa que porque aquilo é bom, é a vontade de Deus. Não, mas você não sabe se Deus preparou outro campo para você. Mas Fatinha, foi a maior lição do não de Deus na minha vida, até hoje, assim que eu lembro. Porque ele falou, você já orou? Ele disse, não, então vamos orar e depois você volta. Isso. Eu fiquei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Sabe por quê? Não, porque na minha visão era muito perfeito aquele plano. Mas a Bíblia diz que os planos do Senhor eles são mais altos. Sabe o que aconteceu, Fatinha? Eu fui orar. E aí eu fui entregar um serviço para um cliente no bairro Nova Betânia. Estava trabalhando na época com meu pai. Minha família não era convertida, você lembra? E eu passei no bairro Nova Betânia e o Espírito Santo bradou. Eu estava passando em frente àquela loja porcina ali na época, aquele complexo ali. E o Espírito Santo falou assim, você vai morar neste bairro. Eu disse, não, eu quero ir embora de Mossoró. E teimosa, olha, teimosa, bebê. Jesus ainda tem paciência com a gente, gente. Às vezes a gente faz isso, Márcia, a gente teima. Teima, é. Você que tá teimando, tá ouvindo isso aí, cuidado. Aí eu falei, por quê? E Deus ficou em silêncio. Aí Deus foi e falou para mim, olha, eu tenho preparado algo para você, você vai trabalhar aqui e a sua família se converterá através da sua vida. Então o plano missionário de Deus não era eu me preparar lá naquela época em Goiás, apesar de querer muito, era eu estar na minha terra, perto da minha família para a salvação deles, né, para estar ali como um representante de Jesus. E aconteceu essa missão dentro da minha família e eu aceitei. Mas no primeiro momento eu não aceitei, Fatinha. Não vou mentir, eu não aceitei, gente. Deixa eu lhe perguntar, Márcia, o não de Deus foi o melhor para a sua vida? Foi o melhor para mim e para muitas pessoas que estavam ali, porque Deus já tinha preparado no coração dele um campo missionário para mim. Que campo era esse? A minha família. E muita gente erra pensando que vai pedir a Deus para fazer missão não sei aonde e o Senhor diz, não, é aqui. Às vezes até vai. E aí deixa outras pessoas perecendo, pessoas que estavam na tua casa perecendo. Para mim foi uma grande lição, Fatinha, assim, e quero deixar aqui para vocês esse ensino, como Fatinha disse.
ore a Deus. Vai tomar uma decisão, ore ao Senhor. Talvez a resposta seja não, mas vai ser o melhor para você e para outras pessoas que estão com você. Isso, Márcia, a palavra misericórdia quer dizer, misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. Porque o que a gente merece? Nós não merecemos nada. E Deus nos deu Jesus. Ou seja, nós, pecadores, miseráveis homens que somos, como a palavra diz. E aí Deus teve misericórdia de nós, não nos dando o inferno, mas nos oportunizando o céu por meio de Jesus. Então, às vezes a gente briga com Deus, briga no sentido de teimar com Deus, e existem consequências que a gente pode sofrer por desobedecer ao Senhor, porque a gente tem que ser consciente de que quando a gente faz a vontade do Senhor, né, quando a gente está debaixo da bênção do Senhor, glória a Deus, aleluia, é bênção. Mas quando a gente sai da vontade do Senhor, as consequências elas vêm. E elas vêm não porque Deus não nos ama, porque Deus nos abandona, não. Elas vêm para que a gente possa ser disciplinado, porque a própria palavra diz isso, que o Senhor disciplina porque nos ama. Ou qual é o pai, né, que vê um filho fazendo o que não deve e deixa ele fazendo isso? Claro que não deve ser assim. Verdade. E o plano do Senhor é muito perfeito, o caminho dele. Então vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, Fatinha. Eu lembro que ao aceitar a vontade de Deus, depois de Deus mesmo dizer também não quero, mas o Senhor começou a tratar comigo me falando do não, da oração. E aí Deus falou assim, eu vou te abençoar na terra da sua amargura. Olha só. E nós vemos Deus fazendo isso com tantas pessoas na palavra. E eu aceitei a vontade de Deus, Fatinha. E hoje eu amo a minha cidade, Mossoró. Eu amo ter a minha família aqui perto de mim. Eu amo as coisas que eu faço, amo a obra que Deus me deu para fazer nessa terra, o bairro que Deus nos implantou aqui. Deus me ensinou a amar a minha comunidade, as pessoas que fazem parte da minha vida. Mas de início eu não fui obediente no sentido de dizer sim. Mas eu fiquei na espera, entendeu? Para ver se Deus me dizia, pode ir. Mas assim, aceitar a vontade de Deus é algo, você vai experimentar algo perfeito para a sua vida, né? Então na oração seja paciente nas respostas que Deus te der, tá? Isso, Márcia. E veja quantas pessoas estão sendo abençoadas aqui por meio da sua vida. Quantas? E sem falar, Márcia, nas que você não sabe. Eu queria dizer isso para você, né? Acho que o Senhor, ele tem as respostas certas nos momentos certos. Né? E eu quero dizer isso para você. Quantas pessoas por meio desse canal, dessa ferramenta, né, das redes sociais, Deus tem abençoado por meio da sua vida, por meio do programa, por meio da igreja. Né? Você tem sido um canal de bênção. Então que você continue sendo um canal de bênção. E aí, Márcia, eu lembrei, né, que às vezes a gente fica querendo mostrar a nossa habilidade para Deus. Eu só vou orar de um jeito, eu só vou orar daquele jeito, porque é mais santo, porque não é. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, né, para a gente meditar, quando e onde nós podemos orar? Né, para a gente pensar. Pensa aí na sua casa. Será se eu posso orar em qualquer lugar? Sim, qualquer lugar, qualquer horário, mas a gente precisa ter um cuidado, né? Não é porque qualquer lugar e qualquer hora que nós, às vezes, não fazemos. Ou seja, nós deixamos para depois. E se orar pode ser em qualquer lugar, então eu vou orar quando eu não tiver mais nenhuma força no meu dia, quando eu estiver deitada, quando eu estiver já exausto, não cansada. Né? E aí a gente corre um sério risco de não orar. E aí eu fiquei lembrando de Neemias. Neemias 2:4. Gente, que coisa linda. Neemias ali, ele estava naquela situação, olhando para Jerusalém. E aí, naquele momento que o rei perguntou para ele o que é que ele tinha, não deu tempo. Ele ir no quarto orar, ele ir no templo orar, ele orou ali mesmo. E ele disse para o rei o que é que ele estava precisando. Então foi uma oração rápida, instantânea, que foi ouvida pelo Senhor, né? E a gente vai ver que ele diz assim, e Deus colocou no meu coração. Ele fala isso, ele responde que foi o Senhor que assentou no coração dele. Deus trouxe para ele uma resposta. Quando ele havia orado, ele até havia orado antes pela questão de Jerusalém. E ele recebeu uma resposta de Deus. Ele teve também muita fé para executar, né? Isso, e foi instantâneo, né, Márcia? A gente
tem que entender por que que eu devo cultivar a minha vida de oração. Porque, gente, os desafios eles vão chegar num piscar de olhos. A luta pode chegar. Porque nós devemos orar todos os dias. Então, porque eu posso, porque eu tenho esse acesso, então eu vou fazer qualquer hora. Não, dê seu melhor para o Senhor. Aleluia. Vou trocar aqui esse microfone. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora. Eu não sei. Se primeira Tessalonicenses, como eu já falei, 5:17, que diz que nós devemos orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é orar com constância, como você mesmo já falou. Existe um teólogo que eu gosto muito dele, John Piper. Ele diz assim, que orar sem cessar é a chave para que nós nos regozijemos e alegremos no Senhor. Sim. Então, quando a gente ora sem cessar, quando a gente entende a beleza e a bênção de cultivar a nossa vida de oração, nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser mais edificados e edificar o outro que está perto de nós. Márcia? A oração traz muito livramento para as nossas vidas, Sim. Fatinha. Eu quero dizer que me veio muito forte aqui a memória. Você que às vezes passa um momento de dificuldade e você não se achega a Deus em oração para pedir um conselho, uma resposta. A gente teve recentemente esse tempo de pandemia no mundo. Será que alguém foi até Deus para perguntar quais são as notícias do céu para a nossa vida? Isso. Quando eu fui até Deus em oração, Deus me revelou coisas extraordinárias e explicou na palavra, me levou, me guiou para compreender os tempos e para compreender o que fazer neste tempo. Foi através da oração, Fatinha. Enquanto eu não me acheguei em oração, a mente fica vendo as coisas terrenas, né? Isso. Então, quando você se achega em oração, você vai descobrir, você vai ver notícias que são da parte de Deus, que vem do céu para a tua vida. Então, se achegue em oração mesmo, Deus vai trazer ao teu coração a resposta, a estratégia para vencer, né? Isso, Márcia, quando você falava aí, né, eu lembrei da minha oração que eu fiz com talvez 10 anos de idade, que eu comecei falando, que eu disse que 2 pedidos já tinham sido atendidos, né, que eu saí da cidade que eu morava, e o segundo foi eu conhecer uma pessoa que era temente a Deus, e o terceiro foi eu começar a falar, porque eu não falava, né, como eu disse. E Vocês perceberam que ela está desenvolvendo cada dia a comunicação. isso, gente. Eu lembro que quando eu me converti, eu dizia assim, eu ouvia muito falar sobre, tinham apelos para missões, apelos para pregar a palavra, e aí eu dizia assim, eu quero, mas eu não sei. Eu quero, mas eu não sei. E eu comecei a orar por isso, Márcia. E eu lembro que um dia na igreja, esse mesmo pastor, eu amo muito ele, meu primeiro pastor, o pastor Eduardo, Jailson Eduardo, ele pregou sobre o texto de Jacó, quando Jacó luta com o anjo, e ele disse assim, qual é o seu nome? O nome de Jacó foi mudado ali, não foi isso? Qual é o seu nome? E naquele dia eu disse, o meu nome é timidez. E aí o apelo era, e qual é o seu novo nome que você quer? Qual é o milagre que você quer que Deus faça na sua vida? Eu disse assim, gente, eu nem abri a boca, mas no meu coração eu disse assim, bem baixinho, eu quero ser extrovertida. É muito Gente, ousada. Quem já participou dos bastidores das caravanas que a gente fazia para Natal, com as mulheres, para os congressos de mulheres da Cristã Evangélica, a gente ia tudo no ônibus. Quem era a extrovertida da turma, eu lembro, gente. Trazia muita alegria para nós. Então, Márcia, naquele dia, eu entendi que Deus ia fazer um milagre em mim, mas ele era gradativo, porque existem os milagres instantâneos e existem os milagres do Senhor que Deus vai, tipo assim, dando um pouquinho de cada vez, que é para a sua fé ser fortalecida e para você entender que não é você, é Deus na sua vida. E aí, Márcia, a primeira vez que eu fui convidada a falar em algum lugar foi na igreja, num trabalho de oração. E eu com muito medo, sabe, assim, muito nervosa, eu aceitei, porque eu criei que Deus naquele dia tinha feito um milagre em mim. E aí eu aceitei, era uma oração, a gente tinha uma oração de 3 às 5 na igreja.
E aí, gente, eu preparei, o que eu preparei dava para falar uns 30 minutos. Preparei, coloquei tudo no papel, orei, né? Fiz tudo que devia ser feito. E aí eu lembro que quando foi me dada a oportunidade, Márcia, pronto, esse microfone aqui, me deram um microfone. Márcia, eu levei choque, porque eu suei tanto que eu comecei a sentir choque do microfone. Eu falei, tudo o que eu tinha preparado, eu falei em 5 minutos. Você era a pregadora do dia. Era. 5 minutos, eu não tinha mais nada para falar. Deus está curando gente em casa aí com essa história. Minhas pernas tremiam tanto que eu dei glória a Deus porque tinha o púlpito e o pessoal não via minhas pernas. Mas em 5 minutos eu não tinha mais nada, então, Jesus, entreguei, agradeci a oportunidade e fui para casa. E o seu sentimento? E o meu sentimento foi de, Jesus, eu não acredito que não aconteceu. Mas o Senhor ministrou ao meu coração assim, minha filha, é indo que eu vou liberando seu milagre. É verdade. Você vai e eu vou com você. Pegou a chave? Você tem que crer nisso. É indo e eu vou à frente. E a partir daquele dia, eu entendi isso. E nunca mais eu parei. Glória, olha, pega essa chave aí, gente. Você vai, o Senhor pega você pela mão e vai te conduzindo e vai te acrescentando à medida que você vai confiando, não é isso? Você lembra quando Moisés disse para Deus assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. E o Senhor disse que ia mandar o anjo. Moisés disse assim, o anjo não, Senhor. O Senhor. Senhor, glória a Deus. E é assim que eu faço. Você lembra, eu cantava com os olhos fechados assim, ó. Porque eu não queria ver ninguém na minha frente, com medo do público. E a Fatinha não sabe, mas ela foi usada para destravar a minha timidez. Um dia você pregando, falou sobre isso. Eu até contei aqui outro dia. Você pregando, já estava pregando. Não foi 5 minutos não, gente. Ela estava pregando. Claro que a gente também prega em 5 minutos. Deus usa tremendo. Mas eu digo assim, não, ela já estava no desenvolvimento mesmo, né? E ali você lançou um ato profético, pregando sobre os gigantes da vida. E você fez essa pergunta, assim como fizeram com você, né? Você falou assim, quem é o seu gigante? Davi derrotou um gigante no poder do Senhor. E você vai derrotar. Aí eu, dentro de mim, olha, eu fiz igual você fez. Sou besta não, pega isso aí agora, você que está em casa. Eu falei assim, meu gigante é a timidez. Eu dentro de mim, né, falando. Né? Porque eu queria muito falar de Jesus. Eu tinha um sonho de falar do Senhor. Meu gigante é a timidez. Aí você falou assim, pega aí a sua mão profética. Falou para a igreja, né? E derruba esse gigante agora. Eu disse, sai da frente, dentro de mim. Eu disse, pá! Pela fé, com as pedrinhas na mão, pela fé, como Davi. E ali, depois daquele dia, realmente, Fatinha, Deus começou a me dar nova ousadia. E também foi passo a passo. Não foi algo literal, foi assim, passo a passo, com o tempo, né? Fala pra gente, Fatinha, eu vejo assim sempre que você gosta muito de leitura. Isso traz muita sabedoria para a nossa vida, né? Muita bagagem. E eu vejo as pessoas sem o hábito da leitura, não somente da Bíblia, muitas vezes, mas de encontrar outras fontes que trazem pessoas maduras, sábias, que trazem conhecimento também da palavra, naquilo que elas aprenderam de revelação com Deus. Eu queria te perguntar se você tem uma dica para deixar para os irmãos, né, acerca da oração. Sim, tenho sim. Eu tenho um livro que ele é super simples, de uma fácil leitura, né, que é exatamente do autor Timothy Keller, que o livro chama Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Né, eu acredito que está aparecendo aí para vocês, exatamente esse. Ai, tema tremendo, né? Oração, experimentando intimidade com Deus. Muito tremendo. E, Márcia, eu tenho algumas experiências com relação a leituras, porque como eu sempre fui tímida, eu não sou mais, gente, mas eu enfrento essa luta, você acredita ou não, né? Eu ainda tenho algumas lutas se travando dentro de mim nessa área. E aí eu sempre lembro, o Senhor está comigo, o Senhor vai à minha frente. E aí Márcia me convidou para vir aqui, aí eu disse assim na hora, o Senhor vai à minha frente, o Senhor vai comigo, então eu aceito o desafio. Mas, Márcia, como eu sempre tive a dificuldade de externar e de falar, e eu sempre pedi ao Senhor que eu queria, Senhor, eu quero tanto conversar com as pessoas, mas às vezes eu não sei como. E aí o Senhor foi me dando livros, colocando em meu coração, em meu alcance, livros, porque a leitura é isso que ela faz com a gente.
né? A Bíblia é o nosso livro principal, gente. Todo dia, no cultivo da nossa vida de oração, a gente não pode deixar de orar e ler a Bíblia. E o Senhor também, Ele vai nos dando ferramentas que estão disponíveis aí. Então, todo livro que eu leio é como se fosse Deus me esclarecendo, Deus me dando direção para assuntos específicos. E é bênção do Senhor. Então, cultive também o hábito da leitura na sua vida. Mas eu queria, eu sei que eu acho, não sei se eu já passei do tempo, eu acho que já e muito. Mas eu queria só fazer para que a gente guardasse no coração realmente, né, o nosso tema que foi cultivando uma vida de oração. E aí eu falei sobre o que é oração, por que eu devo orar, a quem eu devo orar, como orar, né? E eu fui falando sobre isso. Então, que a gente possa guardar no nosso coração, que a nossa vida de oração, se nós não cultivarmos a disciplina espiritual, nós podemos ser cristãos sem vida. Cristão que não tem intimidade com Deus, que não sabe a direção de Deus, por falta do exercício da disciplina espiritual, cultivando a vida por meio da oração. Glória a Deus, queridos. Eu creio que foram muitos tesouros aqui liberados em cada detalhe desse bate-papo. É muito especial. E sabe o que eu senti no meu coração? Pessoas que, ao ouvirem esse bate-papo, perceberam o quanto é importante deixar a timidez de lado e ser um instrumento de voz de Deus na terra. Veja quantas bênçãos as pessoas perdem por causa da timidez. Pessoas que, ao ouvirem aqui o testemunho da Fatinha e o conteúdo que ela trouxe para nós em Deus, disseram assim: nossa, eu queria também ensinar as pessoas assim como ela está ensinando. Um dia, Fatinha disse isso para mim no nosso discipulado. Eu lembro que ela me deu discipulado junto com o pastor Vicente. E eles disseram assim para mim: Márcia, um dia você também vai ensinar pessoas. Para mim era tudo tão impossível. Tanto eu não tinha entendimento da palavra ainda, como a minha timidez não permitia. Eu não gostava de estar no meio das pessoas por causa da minha timidez, né? Isso também me levava a ser muito fria com as pessoas. Mas eu quero pedir, Fatinha, para orar por você, que nesta hora disse ao Senhor: Senhor, eu quero ousadia, porque eu quero ser uma testemunha, uma voz de Deus na terra. Amém? Vamos orar? Quem está em casa nos acompanhando, pega as dicas. Muitas chaves foram liberadas com bênçãos para você hoje. Quero pedir, Fatinha, para fazer essa oração por vocês. Sim, vamos orar? Eu queria que você aí, onde você estiver, aí na sua casa, você pudesse tirar esse tempinho agora, realmente se conectar com o Senhor. Nós estamos na era da comunicação, né? De estarmos conectados todo o tempo nas redes sociais, mas agora eu quero que você se conecte com o Senhor. E que você faça essa oração, se porventura você tem essa dificuldade de falar, ou pode ser qualquer outra, eu não sei qual, mas que você entenda de que o Senhor está aí para nos ouvir. E eu quero orar por você e orar com você, e incentivar você a orar todos os dias por essa dificuldade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, entendendo que somos pecadores. Entendendo, ó Deus, que se não for o Senhor na nossa vida, Pai, ai de nós. Entendendo, ó Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos, Pai. De que a graça do Senhor foi renovada, a misericórdia do Senhor foi renovada nesse dia. No dia de hoje, existe uma misericórdia que nos fez levantar, que nos fez acordar. E por causa dessa misericórdia, Senhor, porque o Senhor não nos dá o que merecemos, no sentido de que nós muitas vezes não queremos o que é bom para nós mesmos. Mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento. Primeiro eu quero entronizar o Senhor e dizer que o Senhor é santo. E que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Que não há nenhum outro Deus além de Ti, nem embaixo nem acima do céu. O Senhor reina. O Senhor é soberano, o Senhor é de eternidade a eternidade, o Senhor é o alfa e o Senhor é o ômega, e de que não existe nenhum outro pelo qual eu me prostre diante a não ser do Senhor, porque foi o Senhor quem me resgatou, foi o Senhor quem me oportunizou
e morar no céu quando assim o Senhor me chamar. Foi o Senhor quem nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós te damos honra, glória e louvor. E agora, Jesus, nós te pedimos, se for a tua vontade, libera nessa manhã um milagre do Senhor na minha vida e na vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Eu não sei o que é que os meus irmãos, as minhas irmãs estão pedindo ao Senhor, ou os que ainda vão ver, Pai, essa entrevista, eu não sei, essa oração, mas que segundo a tua vontade, segundo o teu querer, o Senhor os abençoe. Nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Fatinha. Você falando sobre o Pai, segundo a vontade dele, liberar um milagre. Nossa, eu senti assim, a unção de Deus fluir do altar para a tua vida nessa manhã. Então, eu quero te convidar a entrar em contato conosco, DDD 849-8725-3143, e você testemunhar o que o Senhor fez na tua vida neste dia, através aqui da vida da pastora Fátima Dantas, através das orações, porque há poder liberado em meio às orações. O Pai ouve os filhos que clamam e derrama sobre eles as tuas bênçãos. Compartilha conosco a presença de Deus muito gloriosa aqui nessa hora. Seja aí alguém que testemunha as maravilhas do Senhor para a glória e louvor do nome do Senhor. E a Fátima Dantas vai voltar mais vezes, porque eu já falei com ela algo que Deus colocou no meu coração. E eu quero já anunciar aqui, você vai ficar na expectativa. Nós vamos preparar uma semana da autoestima da mulher, para edificar a sua vida, para trazer para você ensinos poderosos, para você se amar mais, para você amar ao próximo também como a si mesma. Então, você vai ficar ligada, porque em breve a gente vai anunciar essa semana da autoestima. A Fátima vai voltar para nos ensinar muito, porque pense numa bagagem que ela carrega e vai liberar muita bênção sobre nós. Amém, amém, assim Amém? seja. Foi uma honra recebê-la aqui, que possa vir mais vezes, né? Em nome de Jesus, uma honra, uma alegria. Minha mamãe, gente, mamãe espiritual. Tanta gente perguntava, quem é ela? Quem é ela? Tá aqui ela, gente. Márcia. Aí a pessoa pensa assim, mamãe, pensa já o quê? Que é uma senhorinha, ó. Eu tenho 2 filhas, gente, eu nem falei sobre isso, né? Eu tenho 2 filhas e elas sempre dizem assim, mãe, a senhora não tem só nós duas, né? A senhora tem muitos filhos, e realmente é. Por onde eu ando, eu gosto, eu amo, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, e por ver seu crescimento, e por ver o que Deus está fazendo em você e através de você. Deus lhe abençoe, minha filha. Você faz parte desta história. Amém, obrigada. Amém. Eu me sinto muito abençoada, porque as mães, elas têm que se alegrar com o crescimento dos filhos, né? Amém? Gente, fica conosco, nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Deus te abençoe. Você está se sentindo indisposta e não está conseguindo conciliar o teu chamado com a tua vida pessoal? Eu quero convidar você para conhecer o curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal. Neste curso, que faz parte da Escola Vento e Fogo, eu compartilho com você as ferramentas que eu adquiri e passei a usar a fim de que eu fosse aperfeiçoada nestas áreas da minha vida. São 4 aulas. A primeira aula fala sobre rotina e organização. A segunda aula fala sobre desenvolver os projetos de Deus de uma forma prazerosa. A terceira aula fala sobre saúde do corpo. E a quarta aula fala sobre saúde da mente. Entre no site marciamorgana.com.br e você pode ali conhecer mais e mais informações acerca dos cursos que a Escola Vento e Fogo dispõe para você. Deus te abençoe. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. A pastora Márcia Morgana convida você para o chá Preciosas em Natal, Rio Grande do Norte, que será realizado no dia
30 de julho, às 18 horas, no Monas Recepções, Avenida Maranguape, número 2433, Nossa Senhora da Apresentação, Natal, Rio Grande do Norte. Se inscreva no telefone 849-8715-9096. Chá Preciosas. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. O projeto social Casa Amada de Deus da Missão Apostólica Avivando Nações, a IMA, em sua terceira edição realizada no dia 22 de janeiro de 2022, nos confirmou ainda mais a aprovação de Deus sobre essa obra. Tivemos novidades de Deus em todas as áreas que envolvem a realização deste projeto, desde a arrecadação até o ambiente montado. Na arrecadação, peças novas na etiqueta, calçados novos, enxoval para bebê e perfumaria. Recebemos cerca de 60 pessoas que inicialmente participaram do culto. Houve sorteio de muitos perfumes que recebemos junto com as doações. Ao término do culto, elas se dirigiram à loja. Cada mulher e criança tinham uma ficha em suas mãos para livremente escolherem 3 peças. Nosso próximo projeto Casa Amada de Deus acontecerá no dia 21 de maio. Você também pode ser um cooperador desta obra. Entre em contato conosco pelo telefone 84-9892-5498. avivandonações.com.br. Glória a Deus! Que manhã preciosa, queridos. Voltamos aqui com vocês e nós aprendemos hoje que cultivar a oração nos leva a um lugar de intimidade com o Senhor. Quero dizer para você que eu desejo que tudo que foi ministrado aqui hoje seja uma semente poderosa no teu coração e que você venha florescer nesta intimidade, essa comunhão com Deus. Verdadeiramente o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Senhor. E sabe, me veio hoje pela manhã uma canção ao coração, se chama Mergulhar na Intimidade. Entra neste ambiente e mergulha nessa intimidade. Vamos adorar ao Senhor juntos, porque verdadeiramente Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do seu Filho nós somos reconciliados com Deus. Desfrute deste amor, dessa comunhão. Diga, eu quero, Senhor, essa comunhão contigo. Vou deixar transparecer quem sou, o que penso e o que sinto. Vou deixar o véu rasgar-se do meu coração e me expor em tua presença e me expor à tua luz. Não quero mais me esconder de ti, nem sufocar meu coração. Eu quero confessar meus erros e desfrutar de comunhão. E mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou mergulhar na intimidade, tua presença satisfaz. Vou mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou mergulhar na intimidade, tua presença satisfaz. Desfrute deste amor. Não quero mais me esconder de ti, nem sufocar meu coração. Eu quero confessar meus erros e desfrutar de comunhão. Vou mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou mergulhar na intimidade, tua presença satisfaz. Vou mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou
tua presença satisfaz. Deus te convida nesta manhã a mergulhar na intimidade. Confessemos a Ele os pecados, nos acheguemos a Ele em comunhão. A palavra diz: quem se achega a Ele, creia que Ele é real. Ele é galardoador dos que o buscam. Vou me envolver na realidade da tua presença, da tua presença em me lançar. E não vou mais deixar nada me afastar de ti. Vou mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou mergulhar na intimidade, tua presença satisfaz. Vou mergulhar na intimidade que o teu perdão me traz. Vou mergulhar na intimidade, tua presença satisfaz. Você pode imaginar o anjo do Senhor pegando na tua mão e te levando a caminhar com Ele, te levando a águas profundas, e você se sente inundado com a glória, com a presença, cheio de maturidade espiritual. Ele não te quer no raso, Ele quer te levar a lugares profundos. Tua presença, Senhor, me satisfaz. Oh, que delícia, que maravilha adorar ao Senhor com você nesta manhã, querido. Verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Então não andemos ansiosos com coisa alguma. Lancemos as nossas petições no altar do Senhor, porque Ele é fiel para ouvir o clamor dos seus filhos. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada telespectador que tem mandado para nós o seu carinho. E os teus pedidos de orações nós abraçamos e apresentamos ao Senhor sempre. Amém? Quero lançar aqui para você um convite muito, muito especial, queridos. Um momento de muito deleite para você que é pastor e líder de ministério. Nós teremos no dia 11 de junho a nossa terceira edição do nosso café com pastores e líderes. Inscreva-se gratuitamente no nosso site avivandonações.com.br. As vagas são limitadas. Venha estar conosco numa tarde maravilhosa, onde o Senhor há de liberar sobre nós cura, revelação, direção, conselho bom na sua palavra. E o nosso querido, nosso amado pastor Ednardo Luciano, meu esposo, vai estar trazendo essa ministração poderosa do Senhor para a tua vida, que é muito preciosa. Será uma honra receber você na nossa terceira edição do nosso café com pastores e líderes. Entra no site avivandonações.com.br. Lá no menu Eventos, você clica e entra na área de inscrição. Faça a sua inscrição gratuitamente. Quer entrar em contato conosco pelo nosso telefone? DDD 849-8725-3143. Deus te abençoe e até amanhã, no nossa Manhã Preciosa, a partir de 10 horas da manhã. Fica com Deus.